A professora de química estava com 7 meses de gravidez quando o reitor da universidade zombou dela no corredor. Ela apenas baixou a cabeça e continuou organizando os tubos de ensaio, mas algo em seus olhos revelava que aquele homem arrogante estava prestes a descobrir quem ela realmente era. Marina Cavalcante ajustava cuidadosamente os tubos de ensaio no laboratório de química da Universidade Monteiro, uma das instituições privadas mais prestigiadas de Belo Horizonte. O jaleco branco, que ela insistia em usar impecavelmente limpo, mal conseguia fechar sobre sua barriga de 7 meses. Eram 6:30 da manhã de uma terça-feira chuvosa de outubro, e ela já estava ali há 1 hora preparando o experimento, que demonstraria aos alunos do 3º período. Seus cabelos castanhos, sempre presos num coque baixo e discreto, já mostravam alguns fios brancos prematuros, resultado de 5 anos lecionando em 3 universidades diferentes para conseguir pagar as contas. O laboratório era seu refúgio. Entre as bancadas de granito polido e os armários repletos de vidrarias, Marina encontrava a paz que não existia em sua vida pessoal. Ali, as reações químicas seguiam leis previsíveis, diferentes do caos que havia se tornado sua existência desde que Ricardo, seu ex-marido e pai da criança que carregava, havia partido 3 meses antes, deixando apenas uma carta fria e uma conta bancária vazia. Ela verificou mais uma vez o experimento de termoquímica que preparara. Era uma demonstração elegante sobre reações endotérmicas e exotérmicas, algo que sempre fascinava os alunos quando bem executado. Marina tinha um dom especial para transformar conceitos abstratos em experiências visuais memoráveis. Era por isso que seus alunos, mesmo os mais desinteressados, raramente faltavam às suas aulas. O som de passos ecoou pelo corredor. Marina reconheceu imediatamente o ritmo autoritário e o arrastar característico do sapato italiano caro contra o piso de mármore. Dr. Augusto Monteiro, reitor e dono da universidade, estava fazendo sua ronda matinal. Aos 58 anos, Monteiro era a personificação do poder acadêmico, transformado em negócio. Herdeiro de uma fortuna construída no ramo da construção civil, ele havia comprado a universidade 15 anos antes e a transformara numa máquina de fazer dinheiro, onde a educação era produto e os alunos clientes com cartões de crédito. A porta do laboratório se abriu com força desnecessária. Monteiro entrou acompanhado de 2 homens de terno escuro que Marina não reconheceu. O reitor vestia seu habitual terno cinza chumbo, camisa branca engomada e gravata de seda azul marinho. Seu rosto, marcado por rugas de expressão que denunciavam anos de carranca permanente, examinou o laboratório com olhos calculistas. Marina continuou organizando os materiais, tentando se fazer invisível. Havia aprendido que chamar a atenção de Monteiro nunca era bom sinal. Nos 2 anos que trabalhava ali, testemunhara demissões sumárias por motivos banais. Um professor que ousara questionar o aumento das mensalidades, uma coordenadora que sugerira melhorias no laboratório de informática, um funcionário administrativo que reclamara do atraso no pagamento do 13º. Os homens que acompanhavam Monteiro eram claramente investidores. Marina podia perceber pelo modo como analisavam cada detalhe do laboratório, fazendo anotações em tablets caros, sussurrando números entre si. A universidade estava em processo de expansão, ela sabia. Rumores nos corredores falavam de uma possível venda para um grupo educacional internacional. Monteiro notou Marina e franziu o senho. Seus olhos percorreram o jaleco dela, detendo-se, com evidente desaprovação na barriga proeminente. Marina sentiu o rosto esquentar, mas manteve-se concentrada em seu trabalho, alinhando os béqueres com precisão milimétrica. O reitor se aproximou, seus passos ressoando no silêncio do laboratório. Marina podia sentir o perfume caro e enjoativo que ele sempre usava em excesso. Quando ele parou ao lado dela, Marina forçou-se a erguer os olhos, encontrando o olhar frio e calculista que a encarava. Monteiro não disse nada por alguns segundos, apenas observou Marina com aquela expressão de superioridade que reservava para funcionários que considerava substituíveis. Então virou-se para os investidores
e disse algo que fez o sangue de Marina ferver, embora ela mantivesse a expressão neutra. O reitor comentou, em tom jocoso, sobre o problema de contratar mulheres em idade fértil, gesticulando discretamente na direção de Marina. Os investidores riram, aquele riso contido e cúmplice de homens que compartilham piadas veladas sobre questões que não deveriam ser motivo de riso. Marina apertou o Becker em suas mãos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Anos de humilhação silenciosa, de salários atrasados, de condições precárias de trabalho, de comentários depreciativos. Tudo isso borbulhava dentro dela como uma reação química prestes a entrar em combustão. Mas ela precisava daquele emprego. Com o bebê chegando e as contas se acumulando, não podia se dar ao luxo de ter dignidade. Os três homens continuaram conversando, agora discutindo a possibilidade de otimizar o quadro de funcionários. Monteiro mencionou que professoras grávidas eram um investimento de risco, já que muitas não retornavam após a licença maternidade ou pediam redução de carga horária. Marina continuou trabalhando, cada palavra cravando-se em sua mente como ácido corroendo metal. Foi então que aconteceu. Um dos investidores, um homem baixo e careca com óculos de armação dourada, aproximou-se da bancada onde Marina havia montado o experimento. Curioso, ele pegou um dos frascos sem pedir permissão, examinando o rótulo com interesse fingido. Marina viu o momento exato em que ele, distraído com a conversa, ia derrubar o frasco sobre a solução que ela havia preparado. O tempo pareceu desacelerar. Marina sabia exatamente o que aconteceria se aquele frasco, contendo permanganato de potássio concentrado, caísse sobre a glicerina que estava no becker abaixo. Seria uma reação violenta, não perigosa se controlada, mas certamente dramática o suficiente para estragar o terno caro do investidor e, mais importante, toda a demonstração que ela havia preparado cuidadosamente. Num movimento rápido e preciso, Marina interceptou o frasco no ar, segurando-o firmemente antes que caísse. O investidor nem percebeu o quase acidente, continuando sua conversa com Monteiro sobre margens de lucro e redução de custos. Marina recolocou o frasco em segurança, seu coração acelerado não pelo susto, mas pela raiva contida. Monteiro, no entanto, havia notado o movimento. Ele estreitou os olhos, observando Marina com uma mistura de irritação e algo mais. Talvez um lampejo de reconhecimento de que havia ali mais do que aparentava. Mas o momento passou, e ele voltou sua atenção aos investidores, guiando-os para fora do laboratório com promessas de mostrar as novas salas de aula premium que haviam construído no último andar. Antes de sair, Monteiro parou na porta e olhou para trás. Marina estava de costas, fingindo organizar os reagentes, mas podia sentir o olhar dele queimando entre suas escápulas. O reitor disse, alto o suficiente para que ela ouvisse, que precisariam reavaliar o corpo docente nos próximos meses, especialmente aqueles que não agregavam valor institucional. A ameaça velada era clara. Professoras grávidas estavam na mira. A porta se fechou com um clique suave, deixando Marina sozinha no laboratório. Ela se apoiou na bancada, as mãos tremendo não de medo, mas de fúria contida. Olhou para seu reflexo distorcido na superfície polida de um becker de vidro. O rosto que a encarava de volta estava cansado, marcado por olheiras profundas e uma expressão de resignação que ela odiava. Mas então, algo mudou. Um brilho diferente apareceu em seus olhos castanhos. Marina endireitou os ombros e respirou fundo. Ela não era apenas uma professora grávida tentando sobreviver. Havia algo que Monteiro e seus investidores não sabiam. Algo que transformaria aquele momento de humilhação no início de uma reviravolta que nenhum deles poderia prever. Marina caminhou até o armário no fundo do laboratório e digitou o código no cofre eletrônico escondido, atrás de uma fileira de livros de química orgânica. De dentro, ela retirou uma pasta preta comum, dessas que se compra em qualquer papelaria, mas o conteúdo daquela pasta era tudo menos comum. Eram anos de pesquisa. Não apenas pesquisa acadêmica comum, mas algo revolucionário.
Marina havia desenvolvido, durante suas madrugadas insones e fins de semana solitários, uma fórmula para um catalisador químico que poderia mudar completamente a indústria de polímeros biodegradáveis. Era o tipo de descoberta que valia milhões, talvez bilhões, se patenteada e desenvolvida corretamente. Ela havia mantido segredo sobre sua pesquisa por um motivo simples: sabia como o mundo acadêmico funcionava. Professores adjuntos como ela, especialmente mulheres, raramente recebiam crédito por suas descobertas. Quantas vezes havia visto colegas tendo seus trabalhos apropriados por orientadores ou chefes de departamento? Quantas carreiras brilhantes foram construídas sobre o trabalho não creditado de pesquisadores anônimos? Marina folheou os papéis, revisando os dados que conhecia de cor. Cada experimento documentado, cada resultado catalogado, cada conclusão sustentada por evidências irrefutáveis. Era um trabalho impecável, o tipo de pesquisa que garantiria prêmios internacionais e mudaria o rumo de uma carreira. Mas Marina tinha outros planos. O som de vozes no corredor a fez guardar rapidamente a pasta de volta no cofre. Seus alunos começavam a chegar para a aula das 8 horas. Marina respirou fundo, ajeitou o jaleco sobre a barriga e assumiu sua persona profissional. Por fora, ela continuaria sendo a professora Marina, dedicada e discreta. Por dentro, os engrenagens de um plano começavam a girar. A aula transcorreu normalmente. Marina demonstrou as reações endotérmicas e exotérmicas com sua habitual maestria, fazendo os alunos se inclinarem para a frente em suas cadeiras, fascinados pela dança das moléculas, que ela descrevia com paixão contagiante. Entre eles estava Lucas Mendonça, um aluno brilhante do 3º ano, que sempre ficava após as aulas para discutir conceitos avançados. Lucas tinha aquele brilho nos olhos que Marina reconhecia, a sede de conhecimento que transcendia notas e diplomas. Durante a demonstração, Marina notou que Lucas anotava não apenas as reações, mas também suas observações pessoais sobre possíveis aplicações. Era exatamente esse tipo de pensamento criativo que o sistema educacional de Monteiro desencorajava. A universidade havia se tornado uma linha de montagem de diplomas, onde pensar fora da caixa era visto como perda de tempo lucrativo. Após a aula, enquanto os alunos saíam conversando animadamente sobre o experimento, Lucas aproximou-se da bancada onde Marina guardava os equipamentos. Ele hesitou um momento antes de falar, claramente querendo perguntar algo, mas sem saber como abordar o assunto. Marina percebeu a hesitação e sorriu encorajadoramente. Lucas era um dos poucos alunos que ela sabia ter potencial real para ir além, mas também sabia que ele vinha de família humilde, estudava com bolsa parcial e trabalhava à noite para pagar o resto das mensalidades. Era outro talento que o sistema de Monteiro desperdiçaria assim que se formasse, sem conexões ou capital para aproveitar as oportunidades. Lucas finalmente criou coragem e perguntou sobre possibilidades de iniciação científica. Marina sentiu o coração apertar. Ela sabia que as bolsas de pesquisa haviam sido cortadas no último semestre, mais uma medida de otimização de recursos de Monteiro. Mas ela também sabia que não podia deixar aquele talento se perder. Marina disse a Lucas para voltar após sua última aula. Havia algo que ela queria discutir com ele, algo que poderia mudar não apenas o futuro dele, mas de muitos outros. Lucas saiu do laboratório com um sorriso esperançoso, sem imaginar que estava prestes a se tornar peça fundamental no plano que Marina começava a arquitetar. O resto do dia passou numa névoa de aulas, correções de provas e reuniões departamentais, tediosas onde professores desmotivados discutiam como cumprir metas impossíveis, com recursos cada vez menores. Marina participava do mínimo necessário, sua mente trabalhando em outro lugar, calculando variáveis e possibilidades como se montasse uma complexa equação química. Durante o intervalo do almoço, ela recebeu uma mensagem no celular que a fez parar no meio do corredor. Era do banco, informando que o aluguel do seu pequeno apartamento havia sido debitado e sua conta estava negativa. Ela teria que escolher entre comprar comida ou pagar a conta de luz este mês. Marina encostou-se à parede,
a mão livre acariciando instintivamente a barriga. O bebê se mexeu como se respondesse ao toque. Foi nesse momento que Monteiro passou por ela no corredor, acompanhado agora de outros membros da diretoria. Ele a viu ali, claramente em dificuldades, e Marina viu um pequeno sorriso de satisfação cruzar os lábios dele. Era o sorriso de alguém que acreditava ter todo o poder, que via os funcionários como peças descartáveis em seu jogo de lucros e prestígio. Marina endireitou-se e continuou andando, cada passo mais determinado que o anterior. Monteiro não fazia ideia, mas acabara de selar seu próprio destino com aquele sorriso cruel. A química, Marina sabia bem, era uma ciência de transformações, e algumas reações, uma vez iniciadas, não podiam ser revertidas. À tarde, após sua última aula, Marina esperou Lucas no laboratório. Quando ele chegou, ainda carregando a mochila pesada de livros, ela trancou a porta e verificou se não havia câmeras de segurança no ambiente. Uma das poucas vantagens dos cortes de gastos de Monteiro era que nem todos os espaços eram monitorados. Marina foi direta ao ponto. Ela tinha uma proposta que poderia parecer absurda, mas precisava de alguém em quem pudesse confiar, alguém com habilidades técnicas e, mais importante, alguém com motivação para mudar o sistema. Lucas ouviu em silêncio, enquanto Marina explicava não sobre sua pesquisa, ainda não, mas sobre a situação da universidade, sobre como talentos como o dele eram desperdiçados, sobre como o conhecimento havia se tornado mercadoria. Lucas concordava com tudo, mas não entendia onde Marina queria chegar. Foi então que ela fez a pergunta que mudaria tudo. E se eu te dissesse que existe uma forma de virar o jogo, de usar o próprio sistema contra ele mesmo? Os olhos de Lucas brilharam com curiosidade. Marina sabia que tinha sua atenção. Ela explicou que precisava de ajuda para documentar certas práticas da universidade, nada ilegal, apenas observar e registrar. Lucas era esperto o suficiente para entender as entrelinhas. A universidade tinha muitos segredos, e segredos, quando expostos no momento certo, podiam ser ferramentas poderosas de mudança. Mas isso era apenas parte do plano. Marina tinha algo muito maior em mente. Ela queria criar uma fundação de pesquisa independente, algo que pudesse oferecer oportunidades reais para estudantes talentosos sem recursos. E ela tinha a chave para financiar tudo isso, guardada naquele cofre no fundo do laboratório. Lucas aceitou ajudar sem hesitar. Havia algo na determinação de Marina, na forma como seus olhos brilhavam ao falar de mudança, que o convencia de que aquilo não era apenas um devaneio de uma professora frustrada. Era um plano real, calculado com a precisão de uma reação química. Nas semanas seguintes, Marina e Lucas trabalharam discretamente. Enquanto ela continuava suas aulas e mantinha a aparência de normalidade, Lucas usava suas habilidades de observação para documentar as irregularidades da universidade. Não era difícil encontrá-las. Professores sendo forçados a aprovar alunos inadimplentes, verbas de pesquisa sendo desviadas para reformas cosméticas, contratos de trabalho abusivos, assédio moral institucionalizado. Marina, por sua vez, começou a refinar ainda mais sua pesquisa. Trabalhava de madrugada em casa, transformando seu pequeno apartamento numa extensão do laboratório. O cansaço da gravidez tornava tudo mais difícil, mas a proximidade do objetivo a mantinha focada. Cada experimento bem-sucedido era um passo mais perto da liberdade, não apenas dela, mas de todos os que eram oprimidos pelo sistema de Monteiro. Um mês depois daquele primeiro encontro no laboratório, algo inesperado aconteceu. Marina estava organizando os materiais após uma aula particularmente difícil. Os alunos estavam desmotivados, reclamando do alto custo dos livros obrigatórios que a universidade os forçava a comprar da livraria do campus com preços inflacionados, quando recebeu uma ligação que a fez sentar-se abruptamente na cadeira mais próxima. Era do hospital. Ricardo, seu ex-marido, havia sofrido um acidente grave e estava em coma. Como ela ainda constava como contato de emergência, estavam ligando para avisá-la. Marina sentiu uma mistura complexa de emoções: raiva pelo abandono, preocupação, humana, medo pelo futuro.
Mas havia algo mais naquela ligação, algo que o médico mencionou de passagem. Ricardo havia deixado documentos importantes no hospital, documentos que mencionavam a Universidade Monteiro. Marina foi ao hospital naquela mesma noite. Ricardo estava irreconhecível, conectado a máquinas, o corpo quebrado pelo acidente de carro. O médico explicou que as chances de recuperação eram mínimas. Marina ficou ali por alguns minutos, olhando para o homem que havia prometido estar ao seu lado para sempre e que havia fugido ao primeiro sinal de responsabilidade real. Os documentos que Ricardo deixara eram reveladores. Ele havia sido contador da empresa de Monteiro antes de trabalhar na universidade. Os papéis continham evidências de fraude fiscal, lavagem de dinheiro através da instituição de ensino, suborno de oficiais públicos para conseguir credenciamentos. Era a peça que faltava no quebra-cabeça de Marina. Ela saiu do hospital com os documentos guardados cuidadosamente em sua bolsa, o peso deles parecendo muito maior do que o papel poderia justificar. O bebê se mexeu inquieto, como se sentisse a tensão da mãe. Marina acariciou a barriga e sussurrou promessas de um futuro melhor. De volta ao apartamento, Marina passou a noite analisando os documentos. Cada página revelava uma nova camada de corrupção, uma teia de crimes financeiros que ia muito além do que ela havia imaginado. Monteiro não era apenas um péssimo administrador educacional ganancioso. Era um criminoso de colarinho branco que usava a universidade como fachada para atividades ilícitas. No dia seguinte, Marina agiu com cautela redobrada. Ela fez cópias de todos os documentos e os guardou em lugares diferentes. Uma cópia no cofre do laboratório, outra com Lucas, uma terceira num cofre bancário que ela alugou usando suas últimas economias. Era arriscado, mas necessário. Ela estava lidando com algo muito maior do que havia previsto. A rotina continuou por mais algumas semanas. Marina dava suas aulas. Lucas coletava informações e ambos fingiam que nada estava acontecendo. Mas Marina notava mudanças sutis ao seu redor. Monteiro aparecia mais frequentemente no laboratório, sempre com alguma desculpa. Outros professores pareciam mais distantes, como se tivessem sido alertados para se afastar dela. A pressão estava aumentando. Marina sabia que precisava agir logo, antes que Monteiro descobrisse o que ela estava planejando. Mas ela também precisava esperar o momento certo, quando o impacto seria máximo e as chances de retaliação mínimas. Esse momento chegou de forma inesperada. A universidade anunciou um grande evento para investidores internacionais, uma apresentação onde Monteiro mostraria os excelentes resultados da instituição e buscaria novos aportes financeiros. Seria a oportunidade perfeita para Marina executar seu plano. Ela passou as 2 semanas antes do evento preparando tudo meticulosamente. Lucas havia conseguido acesso ao sistema de apresentações do auditório, um benefício de ser o aluno que sempre ajudava com questões técnicas. Marina preparou uma apresentação alternativa, uma que contaria a verdadeira história da Universidade Monteiro. Mas o elemento crucial do plano era outro. Marina havia finalmente patenteado sua pesquisa, usando um escritório de advocacia especializado em propriedade intelectual que concordou em trabalhar mediante porcentagem dos futuros lucros. A patente estava em seu nome, não da universidade, já que todo o trabalho havia sido feito em seu tempo livre, com recursos próprios. 3 dias antes do evento, Marina recebeu a confirmação que esperava. Uma empresa farmacêutica multinacional havia demonstrado interesse em sua pesquisa e estava disposta a pagar R$15 milhões pela licença de uso da tecnologia. Era mais dinheiro do que Marina havia sonhado, suficiente não apenas para garantir o futuro de seu filho, mas para criar a fundação que ela havia imaginado. Na véspera do grande evento, Marina estava no laboratório fazendo os preparativos finais quando sentiu as primeiras contrações. Ainda faltavam 3 semanas para a data prevista do parto, mas o estresse dos últimos meses estava cobrando seu preço. Ela tentou ignorar, focando-se no trabalho, mas as contrações ficaram mais fortes e frequentes. Lucas a encontrou apoiada na bancada, o rosto pálido de dor. Sem hesitar, ele a levou ao hospital. Durante o trajeto,
Marina deu a ele as últimas instruções. O show tinha que continuar, com ou sem ela. Lucas prometeu que tudo sairia conforme planejado. Marina deu à luz uma menina saudável naquela madrugada. Enquanto segurava a filha nos braços pela primeira vez, ela pensou no mundo que estava tentando mudar, no futuro que estava tentando construir. A enfermeira comentou que a bebê tinha os olhos da mãe, determinados e intensos, mesmo para um recém-nascido. No dia do evento, Marina ainda estava no hospital, mas isso não a impediu de participar. Lucas havia instalado uma câmera no auditório e transmitia tudo ao vivo para o laptop que Marina havia escondido no quarto do hospital. Ela assistiu enquanto Monteiro subia ao palco, vestido em seu melhor terno, o sorriso confiante de quem acredita ter o mundo nas mãos. O auditório estava lotado. Investidores de vários países, representantes do governo, a imprensa especializada em educação, todos reunidos para ouvir sobre o milagre da gestão Monteiro. O reitor começou sua apresentação com números inflados e promessas vazias, pintando um quadro cor-de-rosa de uma instituição que, na realidade, sangrava talento e recursos. Foi então que Lucas agiu. No momento exato em que Monteiro ia apresentar os slides sobre o compromisso com a excelência acadêmica, a tela mudou. Em vez dos gráficos coloridos preparados pelo departamento de marketing, apareceu o primeiro slide da apresentação de Marina. Era uma foto simples. Professores da universidade em uma manifestação silenciosa por melhores condições de trabalho. Uma imagem que Monteiro havia proibido de circular. O auditório ficou em silêncio. Monteiro tentou recuperar o controle do sistema, mas Lucas havia feito bem seu trabalho. Os slides seguintes mostravam a realidade nua e crua. E-mails internos discutindo como forçar professores a trabalhar horas não remuneradas, planilhas mostrando o desvio de verbas de pesquisa, depoimentos anônimos de alunos sobre a venda de notas, gráficos reais mostrando a evasão estudantil causada por mensalidades abusivas. Monteiro tentou desligar o projetor, mas o sistema de som do auditório começou a reproduzir gravações de suas próprias reuniões, onde ele discutia abertamente práticas antiéticas e ilegais. A voz dele ecoou pelo auditório, clara e inconfundível, falando sobre como ordenhar ao máximo os alunos antes que percebessem que estavam sendo enganados. O caos se instalou. Jornalistas tiravam fotos freneticamente. Investidores se levantavam. Indignados, representantes do governo faziam ligações urgentes. Monteiro tentou falar ao microfone, mas sua voz foi abafada pelo som de sua própria confissão gravada. O golpe final veio quando a tela mostrou os documentos que Ricardo havia deixado. Números de contas offshore e comprovantes de propina, contratos fraudulentos, tudo exposto para centenas de testemunhas. Era o fim do império de Monteiro. Do hospital, Marina assistia com uma mistura de satisfação e apreensão. Não havia alegria em destruir alguém, mesmo alguém como Monteiro, mas era necessário. O sistema precisava ser exposto para poder ser reformado. A polícia chegou ao auditório antes mesmo do evento terminar. Monteiro foi detido ali mesmo, diante de todos, as algemas brilhando sob os flashes das câmeras. Os outros membros da diretoria correram, mas não havia para onde fugir. As evidências eram esmagadoras e públicas demais para serem abafadas. Nos dias seguintes, a história dominou os noticiários. A Universidade Monteiro virou símbolo de tudo que estava errado com a educação superior privada no país. Investigações foram abertas, outros casos similares foram descobertos. Um movimento nacional por reforma educacional ganhou força. Marina recebeu alta do hospital uma semana depois. Quando chegou em casa com a bebê nos braços, encontrou Lucas e outros alunos, esperando por ela. Eles haviam decorado o pequeno apartamento com faixas de bem-vinda e parabéns. Mas o que mais tocou Marina foi a faixa que dizia simplesmente: "Obrigado, professora." A venda da patente foi concluída sem problemas. Com o dinheiro, Marina criou a Fundação Catálise, um nome apropriado para uma organização destinada a acelerar reações de mudança.
A fundação oferecia bolsas integrais para estudantes talentosos de baixa renda, financiava pesquisas independentes e fornecia apoio para professores que quisessem desenvolver métodos inovadores de ensino. Lucas foi o primeiro bolsista da fundação. Com o apoio financeiro e mentoria de Marina, ele desenvolveu sua própria linha de pesquisa em química verde, trabalho que, eventualmente, lhe renderia reconhecimento internacional. Mas ele nunca esqueceu de onde veio e sempre reservava tempo para orientar novos estudantes da fundação. A Universidade Monteiro passou por uma intervenção judicial. Um novo conselho administrativo foi nomeado, composto por educadores respeitados e sem vínculos com o antigo esquema. Surpreendentemente, ou talvez não, eles convidaram Marina para ser a nova coordenadora do Departamento de Química. Ela aceitou, com a condição de poder implementar suas próprias reformas. Marina transformou o departamento num modelo de excelência e inclusão. As aulas deixaram de ser apenas transmissão de informação para se tornarem laboratórios de descoberta. Alunos eram incentivados a questionar, experimentar, falhar e aprender com os erros. A taxa de evasão caiu para quase zero e as publicações científicas do departamento aumentaram em 300% no primeiro ano. Mas a mudança mais significativa foi cultural. O medo foi substituído por entusiasmo, a competição predatória por colaboração, o conhecimento como mercadoria por conhecimento, como ferramenta de transformação. Professores que antes apenas sobreviviam, agora floresciam, livres para ensinar com paixão e propósito. Monteiro foi condenado a 12 anos de prisão por uma série de crimes financeiros. Durante o julgamento, ele tentou se apresentar como vítima de uma conspiração, mas as evidências eram incontestáveis. No final, ele era apenas mais um exemplo de como a ganância pode cegar mesmo os mais poderosos. Marina nunca o visitou na prisão, mas soube através de terceiros que ele havia tentado contatá-la várias vezes. Queria entender como ela havia conseguido, como uma simples professora grávida havia derrubado seu império. Marina nunca respondeu. Monteiro nunca entenderia que seu maior erro não foi subestimar Marina, mas subestimar o poder transformador do conhecimento quando aliado, a determinação. A filha de Marina, Sofia, cresceu nos corredores da universidade transformada. Desde pequena, ela via a mãe não como a heroína que derrubou um tirano. Essa história ela só conheceria anos depois, mas como alguém que acordava todos os dias, determinada a fazer a diferença na vida de seus alunos. Anos depois, quando Sofia estava prestes a entrar na universidade, ela perguntou à mãe por que havia arriscado tudo naquele confronto com Monteiro. Marina, agora com cabelos completamente grisalhos e rugas que contavam histórias de batalhas vencidas, sorriu e respondeu com uma analogia química, como sempre fazia quando queria explicar algo importante. Algumas reações químicas, ela disse, precisam de energia de ativação para começar. Um fósforo, uma faísca, um catalisador. Eu era professora em uma universidade que estava apodrecendo por dentro. Podia ter ficado quieta, sobrevivido, me aposentado mediocremente. Mas então sua irmãzinha começou a crescer dentro de mim, e eu olhei ao redor e vi todos aqueles alunos brilhantes sendo desperdiçados, todos aqueles professores talentosos sendo esmagados, e percebi que eu tinha o catalisador necessário para iniciar a reação de mudança. Marina fez uma pausa, olhando pela janela do que agora era seu escritório, com vista para o campus renovado. O conhecimento sem propósito é apenas acumulação, mas conhecimento com propósito, com a determinação de criar mudança positiva, isso é poder real. Monteiro tinha dinheiro e autoridade, mas eu tinha algo mais poderoso, a verdade e a coragem de usá-la. Sofia abraçou a mãe, entendendo finalmente a dimensão do que ela havia feito. Não era apenas sobre derrubar um homem corrupto ou salvar uma universidade. Era sobre provar que uma pessoa determinada, armada com conhecimento e coragem, podia catalisar mudanças que pareciam impossíveis. A Fundação Catálise, naquele momento, já havia apoiado mais de 500 estudantes e financiado dezenas de pesquisas inovadoras. Muitos dos bolsistas haviam se tornado professores,
pesquisadores, empreendedores sociais, cada um levando adiante a filosofia de que educação não era privilégio, mas direito e ferramenta de transformação social. Lucas, agora doutor e professor na mesma universidade, havia criado um programa de mentoria que conectava estudantes, veteranos com calouros em situação de vulnerabilidade. O programa havia se tornado modelo nacional, replicado em dezenas de instituições. Ele frequentemente contava a história de como uma professora grávida e aparentemente derrotada havia mudado sua vida, não com caridade, mas com oportunidade e confiança. O laboratório onde tudo começou foi transformado em memorial. Não um memorial pomposo, mas um espaço vivo de aprendizagem, onde uma placa discreta contava a história de como aquele lugar havia sido palco de uma revolução silenciosa. Estudantes novos muitas vezes paravam para ler, inspirando-se na ideia de que mudança real começa com a coragem de um indivíduo. Marina continuou ensinando até seus 65 anos, mesmo podendo se aposentar confortavelmente com os dividendos de suas patentes. Ela havia desenvolvido mais 3 tecnologias revolucionárias ao longo dos anos. Escolheu permanecer na sala de aula. Para ela, cada novo semestre era uma oportunidade de plantar sementes de transformação em mentes jovens. Seu método de ensino se tornou lendário. Ela não apenas transmitia conhecimento técnico, mas ensinava seus alunos a pensar criticamente, a questionar sistemas estabelecidos, a buscar soluções inovadoras para problemas reais. Muitos de seus ex-alunos ocupavam posições de destaque em empresas e instituições de pesquisa ao redor do mundo. Mas todos mantinham a mesma característica: a determinação de usar seu conhecimento para criar impacto positivo. A história de Marina se espalhou além dos muros da universidade. Ela foi convidada para palestras internacionais. Ofereceram-lhe cargos em universidades prestigiosas no exterior, prêmios e honrarias se acumulavam. Mas ela sempre voltava para sua sala de aula, para seus alunos, para o laboratório onde tudo havia começado. Em uma dessas palestras, um jovem jornalista perguntou a Marina se ela havia sentido medo durante o confronto com Monteiro. Ela refletiu por um momento antes de responder. Medo é uma reação química natural, liberação de adrenalina preparando o corpo para lutar ou fugir. Eu senti medo, sim. Medo de falhar, medo das consequências, medo pelo futuro da minha filha. Mas também senti algo mais forte: a certeza de que o medo de não agir seria maior que qualquer consequência de agir. A jornada de Marina inspirou mudanças legislativas significativas. Leis foram criadas para proteger professores e pesquisadores, garantindo que suas descobertas não pudessem ser apropriadas indevidamente. Regulamentações mais rígidas foram implementadas para instituições de ensino privadas, exigindo transparência financeira e padrões mínimos de qualidade educacional. Monteiro, após cumprir sua pena, tentou reconstruir sua vida longe do mundo educacional. Alguns dizem que ele abriu um pequeno negócio no interior, outros que deixou o país. Marina nunca procurou saber. Para ela, Monteiro havia sido apenas um obstáculo superado, um catalisador involuntário para mudanças necessárias. Guardar rancor seria desperdiçar energia que poderia ser usada para construir. A pequena Sofia, a bebê que nasceu durante o momento crucial da transformação, cresceu para se tornar médica e pesquisadora, seguindo os passos da mãe não na química, mas na medicina. Ela frequentemente brincava que havia nascido no momento perfeito, chegando ao mundo exatamente quando sua mãe estava mudando o mundo ao redor dela. Anos mais tarde, quando Marina finalmente se aposentou, a universidade organizou uma cerimônia especial. O auditório onde Monteiro havia sido exposto estava lotado não com investidores gananciosos, mas com centenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo trabalho de Marina. Estudantes que haviam se tornado cientistas, professores que haviam encontrado renovada paixão pelo ensino, pesquisadores que haviam feito descobertas importantes graças ao apoio da Fundação Catálise. Durante a cerimônia, Lucas, agora diretor do Departamento de Química,
fez um discurso emocionado. Ele relembrou à professora grávida que havia confiado nele com um plano audacioso, que havia visto potencial onde outros viam apenas um estudante pobre. Ele falou sobre como Marina havia ensinado a todos eles que conhecimento sem ação era apenas teoria, mas conhecimento com propósito podia mover montanhas. Marina, ao subir ao palco para seu discurso de despedida, olhou para a plateia e viu não rostos individuais, mas o resultado coletivo de anos de trabalho dedicado. Ela começou seu discurso não com agradecimentos ou reminiscências, mas com uma última lição. A química nos ensina que toda reação tem produtos e reagentes. Alguns veem educação como um processo onde professores são reagentes e alunos são produtos. Mas a verdadeira educação é uma reação em cadeia, onde cada interação cria energia para a próxima transformação. Vocês não são produtos do meu ensino, são catalisadores para mudanças que ainda virão. Ela continuou, sua voz forte apesar da idade. Quando entrei nesta universidade como professora grávida e abandonada, muitos viram fraqueza. Mas carregar vida enquanto se luta por mudança não é fraqueza. É a prova definitiva de que acreditamos no futuro. Cada um de vocês carrega agora essa responsabilidade, não a de reproduzir o que aprenderam, mas de transformar esse conhecimento em ação significativa. O discurso de Marina foi interrompido várias vezes por aplausos, mas ela sempre retomava com a mesma determinação que havia demonstrado décadas antes. Ela falou sobre os desafios que ainda existiam no sistema educacional, sobre a importância de manter a vigilância contra a corrupção e a mediocridade, sobre o papel fundamental da educação na construção de uma sociedade mais justa. Ao final, ela revelou uma última surpresa. A Fundação Catálise havia crescido tanto que agora se transformaria em uma rede internacional de apoio à educação e pesquisa. Com parceiros em 20 países, a Fundação garantiria que a filosofia de educação transformadora não ficasse limitada a uma universidade ou um país, mas se espalhasse como uma reação em cadeia global. Marina encerrou seu discurso com palavras que ficariam gravadas na memória de todos os presentes. Monteiro me chamou de apenas uma professora grávida, como se isso fosse uma diminuição. Mas ser professora significa ser arquiteta de futuros. E estar grávida enquanto se luta por mudança significa acreditar tanto no amanhã que você literalmente o carrega dentro de si. Nunca permitam que alguém diminua seus sonhos baseado em suas circunstâncias. As circunstâncias são temporárias. O impacto que vocês podem criar é eterno. A ovação de pé durou 10 minutos. Marina permaneceu no palco, absorvendo não os aplausos, mas a energia de centenas de pessoas comprometidas em continuar o trabalho que ela havia começado. Quando finalmente deixou o palco, não foi um fim, mas uma transição, a tocha sendo passada para a próxima geração de transformadores. Nos anos seguintes, Marina dedicou-se a escrever suas memórias, não como um exercício de vaidade, mas como um manual para futuros agentes de mudança. O livro, intitulado Catálise: Como Transformar Pressão em Poder, tornou-se leitura obrigatória em cursos de educação e gestão ao redor do mundo. Ela também estabeleceu um programa de visitas a universidades em regiões carentes, levando não apenas conhecimento técnico, mas esperança e estratégias práticas para professores e alunos que enfrentavam situações similares à que ela havia superado. Cada visita plantava sementes de revolução educacional, pequenas mudanças que cresceriam em transformações significativas. A Universidade Monteiro, rebatizada como Universidade Catálise por votação estudantil, tornou-se um farol de excelência educacional. O modelo de gestão participativa, onde professores, funcionários e alunos tinham voz ativa nas decisões, foi estudado e replicado internacionalmente. A instituição que havia sido símbolo de corrupção educacional transformou-se em exemplo de como a educação deveria ser: inclusiva, transformadora e verdadeiramente comprometida com o conhecimento. Lucas, continuando o legado de Marina, desenvolveu um programa de química social,
onde estudantes aplicavam seus conhecimentos em projetos comunitários reais, purificação de água em comunidades carentes, desenvolvimento de materiais de construção sustentáveis e baratos, criação de fertilizantes orgânicos para a agricultura familiar. Cada projeto unia excelência acadêmica com impacto social. Direto, Sofia, a filha de Marina, nascida naquele momento crucial, estabeleceu uma clínica que oferecia tratamento gratuito para mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade. Ela frequentemente contava às pacientes a história de sua mãe, inspirando-as a ver suas gestações não como obstáculos, mas como motivação adicional para lutar por um futuro melhor. O impacto de Marina se estendia além das realizações tangíveis. Ela havia mudado a narrativa sobre o que significava ser professora, sobre o poder do conhecimento quando aliado à coragem, sobre a importância de não aceitar sistemas injustos simplesmente porque sempre foram assim. Sua história era contada em escolas, universidades, até em programas corporativos sobre liderança e gestão de mudanças. Em seu 80º aniversário, Marina recebeu uma homenagem inesperada. O governo nacional anunciou a criação do Programa Marina Cavalcante, uma iniciativa que garantiria educação superior gratuita e de qualidade para todos os estudantes que demonstrassem mérito acadêmico, independentemente de sua situação socioeconômica. Era a realização de um sonho que havia começado naquele laboratório, décadas antes. Durante a cerimônia de lançamento do programa, Marina foi convidada a falar. Mesmo com a idade avançada, sua mente permanecia afiada como sempre. Ela subiu ao púlpito com a ajuda de Sofia, mas sua voz não precisava de ajuda, continuava forte e clara. Quando comecei esta jornada, eu era uma mulher grávida, abandonada, humilhada por um sistema que via a educação como negócio e conhecimento como mercadoria. Hoje vejo um país inteiro abraçando a ideia de que educação é direito, investimento no futuro, a mais poderosa ferramenta de transformação social que existe. Isso não é minha vitória, é nossa vitória coletiva. Ela continuou, mas não podemos ser complacentes. Em algum lugar agora mesmo, há uma jovem brilhante sendo impedida de estudar por falta de recursos. Há um professor talentoso sendo esmagado por um sistema burocrático. Há conhecimento sendo desperdiçado porque alguém decidiu que lucro é mais importante que progresso. Nossa luta não termina com programas e leis. Ela continua todos os dias, em cada sala de aula, em cada laboratório, em cada mente jovem que ousamos inspirar. As palavras de Marina ressoaram além da cerimônia. Vídeos de seu discurso viralizaram, inspirando movimentos educacionais em países que enfrentavam desafios similares. Universidades corruptas foram expostas, sistemas injustos foram reformados, e em cada caso, alguém mencionava a professora grávida que havia ousado enfrentar o sistema. Marina viveu para ver muitas dessas mudanças se concretizarem. Em seus últimos anos, ela passava as tardes no jardim da universidade, frequentemente cercada por estudantes que queriam ouvir suas histórias e conselhos. Ela sempre tinha tempo para eles, sempre tinha uma analogia química perfeita para explicar conceitos complexos sobre vida e mudança. Um dia, um estudante particularmente cético perguntou se ela realmente acreditava que uma pessoa poderia fazer tanta diferença. Marina sorriu, aquele sorriso que seus alunos haviam aprendido a reconhecer como prelúdio para uma lição importante. Você conhece a história do efeito borboleta? Uma pequena mudança nas condições iniciais pode levar a grandes diferenças no resultado final. Mas eu prefiro pensar em termos químicos. Uma única molécula de catalisador pode acelerar bilhões de reações. Eu não mudei o mundo sozinha. Eu apenas fui o catalisador que acelerou mudanças que já estavam prontas para acontecer. Cada um de vocês pode ser esse catalisador em seu próprio ambiente. Marina faleceu pacificamente aos 87 anos, trabalhando até o fim. Foi encontrada em seu escritório na universidade, adormecida sobre pilhas de projetos de pesquisa de estudantes que ela ainda insistia em revisar pessoalmente. Em sua mesa,
uma última anotação. A verdadeira imortalidade está nas mudanças que catalisamos em outros. Seu funeral foi um evento que parou a cidade. Milhares de pessoas compareceram, não em luto, mas em celebração de uma vida que havia tocado tantas outras. Professores, estudantes, pesquisadores, até mesmo alguns que haviam sido parte da administração corrupta de Monteiro e haviam se redimido inspirados por seu exemplo. Lucas, agora reitor da universidade, fez o discurso principal. Marina nos ensinou que educação não é sobre acumular conhecimento, mas sobre transformá-lo em ação. Ela nos mostrou que as circunstâncias não definem nosso potencial, apenas nosso ponto de partida. E mais importante, ela provou que uma pessoa determinada, armada com conhecimento e coragem, pode iniciar reações em cadeia que mudam o mundo. A Fundação Catálise continuou crescendo após sua morte, agora administrada por um conselho de ex-alunos seus. O modelo educacional que ela havia desenvolvido foi adotado pela Unesco como exemplo de melhores práticas. Escolas e universidades ao redor do mundo implementavam os princípios Marina: educação inclusiva, pesquisa com propósito social, gestão transparente e participativa. Sofia, seguindo os passos da mãe de forma própria, desenvolveu tratamentos médicos revolucionários que salvaram milhares de vidas. Mas ela sempre acreditava suas conquistas à lição mais importante que havia aprendido com Marina. Conhecimento sem compaixão é apenas técnica. É a combinação de competência com propósito humano que cria verdadeira transformação. 10. Anos após a morte de Marina, a história completa de sua confrontação com Monteiro foi adaptada para um documentário que ganhou reconhecimento internacional. O filme não romantizava sua jornada, mostrava as noites insones, as lágrimas, de frustração, os momentos de dúvida. Mas também mostrava como ela havia transformado cada obstáculo em degrau para a mudança. O documentário termina com uma cena no mesmo laboratório onde tudo começou. Agora chamado de Laboratório Marina Cavalcante, o espaço está cheio de estudantes diversos, trabalhando em projetos que vão desde desenvolvimento de medicamentos acessíveis até tecnologias de energia limpa. A câmera foca em uma jovem estudante grávida, trabalhando concentrada em seu experimento, seus colegas a apoiando naturalmente, sem julgamento ou discriminação. A narradora conclui: Marina Cavalcante provou que revoluções nem sempre precisam de violência ou confronto direto. Às vezes, a revolução mais poderosa começa com alguém que se recusa a aceitar que as coisas têm que ser como sempre foram. Ela usou conhecimento como arma, verdade como munição e coragem como estratégia. E no processo, não apenas derrubou um tirano, ela construiu um futuro onde tiranos não podem mais prosperar. O legado de Marina continua vivo em cada estudante, que supera obstáculos para buscar conhecimento, em cada professor que se recusa a aceitar mediocridade, em cada instituição que escolhe excelência sobre lucro. Sua história se tornou mais que inspiração. Tornou-se blueprint para a mudança sistêmica através da educação. E em algum lugar, neste exato momento, há uma jovem professora, talvez grávida, talvez enfrentando discriminação, talvez sendo subestimada por seus superiores, que está lendo sobre Marina Cavalcante e percebendo que ela também pode ser o catalisador para a próxima grande transformação. Porque essa é a verdadeira herança de Marina, a prova viva de que conhecimento, combinado com coragem e propósito, pode transformar não apenas vidas individuais, mas sociedades inteiras. A química, Marina sempre dizia, é a ciência das transformações, e ela havia provado que as transformações mais poderosas não acontecem em tubos de ensaio, mas nas mentes e corações daqueles que ousam acreditar que mudança é possível. Se esta história tocou você, se você acredita no poder transformador da educação e na importância de lutar contra injustiças, não deixe ela parar aqui. Curta este vídeo para que mais pessoas possam conhecer a jornada inspiradora de Marina. Comente abaixo qual parte mais impactou você ou compartilhe sua própria história de superação.
Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes que provam que determinação e conhecimento podem vencer qualquer obstáculo. E lembre-se, você também pode ser o catalisador da mudança que deseja ver no mundo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de inspiração hoje. Juntos, podemos criar nossa própria reação em cadeia de transformação positiva.